O principal financiamento para este programa foi fornecido pela National Endowment for the Humanities. Financiamento adicional foi fornecido pela Arthur Vining Davis Foundation, pela Corporation for Public Broadcasting, estações de televisão pública, a Fundação Arquitetônica Americana do Instituto Americano de Arquitetos e a Associação Nacional de Alvenaria de Concreto. Estas são as pirâmides de Gizé. Das 7 maravilhas do mundo antigo, estas são as únicas estruturas que ainda permanecem, e continuarão a existir enquanto qualquer objeto feito pelo homem existir neste planeta. As pirâmides já tinham cerca de 1500 anos quando o historiador grego Heródoto escreveu sobre elas 5 séculos antes do nascimento de Cristo. Eles apresentaram um mistério fascinante para Heródoto, e de muitas maneiras esse mistério sobreviveu, juntamente com as grandes pirâmides, ao longo de milhares de anos. Como todo turista que já viajou ao Egito, Heródoto ficou fascinado com tudo o que viu. A primeira coisa que ele queria saber era por que essas estruturas incríveis foram construídas. E então ele queria saber como. Como poderia uma sociedade que existiu 2000 anos antes do florescimento de sua própria cultura magnífica ter sido poderosa o suficiente, engenhosa o suficiente, dedicada o suficiente e organizada o suficiente para erguer tais monumentos imponentes na beira deste deserto implacável? Sua primeira resposta foi o Nilo. Heródoto chamou o Egito de presente do Nilo, e uma olhada na disparidade entre essas areias áridas e o verde vale do Nilo nos diz por quê. Pois foi aqui, entre as margens do deserto e as margens do Nilo, que a civilização apareceu pela primeira vez sob a forma de assentamentos iniciais. Esses primeiros colonos pescavam, domesticavam animais, trabalhavam o metal, moldavam tijolos com o barro do rio e aprenderam a fazer papel a partir de uma planta do rio chamada papiro. Eles também cultivavam grãos, milhares de acres, em uma terra onde não havia chuvas apreciáveis. Eles conseguiam fazer tudo isso por causa do Nilo. Até a construção da alta barragem de Aswan em meados da década de 1960, o Nilo transbordava suas margens uma vez por ano, sem falta. Essa inundação anual, chamada de cheia, irrigava campos, enchia os canais e reservatórios e depositava uma rica camada de lodo preto sobre vastas extensões de terras agrícolas, que de outra forma seriam apenas deserto. À medida que as águas da inundação recuavam, os agricultores rapidamente entravam em ação, inspecionando limites, limpando campos e plantando sementes no solo recém-nutrido. Esses esforços comunitários também nutriram esses assentamentos iniciais, e por volta do ano 3000 a.C., havia comunidades estabelecidas ao longo de 1000 quilômetros do Nilo. O vale e seu território circundante também se organizaram em 2 nações independentes, e muitas vezes antagônicas, chamadas simplesmente de Alto e Baixo Egito. Isto é uma ardósia. Paleta, retratando um rei chamado Narmer. Quem acreditamos ser o governante que unificou o Alto e o Baixo Egito. E assim, iniciou a civilização em seu caminho para a grandeza. Está guardado aqui no famoso Museu Egípcio. Em Cairo, pouco sobre Norma. Embora saibamos ou como muito ele pouco. trouxe os dois. Regiões juntas, podemos identificar cada uma delas, observando as coroas usadas pelo rei. De um lado, Narmer está usando a coroa do Alto Egito, com forma semelhante a um pino de boliche. Do outro lado, ele está usando a coroa do Baixo Egito, com forma semelhante a uma cadeira. A partir de então, as coroas foram combinadas para simbolizar a unificação. Após Narmer, houve aproximadamente 30 dinastias, abrangendo cerca de 3000 anos de civilização egípcia antiga. Os historiadores agruparam essas dinastias em 3 grandes períodos: o Antigo, o Médio e o Novo Reinos. Nossa história acontece na 4ª dinastia do Antigo Império, cerca de 2500 anos antes de Cristo. É a história de Khufu, um dos reis mais ilustres do Egito,
e o construtor da Grande Pirâmide. Foi durante o Antigo Império que o Egito estava se tornando a principal civilização do mundo. Central para entender por que a civilização egípcia funcionava da maneira que funcionava, era o papel e a função da realeza e a rede organizacional que fluía do Palácio Real. Embora o rei fosse todo-poderoso, ele deveria ser guiado por um conceito orientador conhecido como Mati. Mati era o ideal de um universo em perfeita harmonia, como se dizia ter sido no tempo dos deuses. Esta ordem perfeita também estava relacionada com o certo e o errado, e como a sociedade como um todo funcionava. Mati era frequentemente representada como uma deusa, que usava uma única pena no cocar, simbolizando o equilíbrio delicado entre estabilidade e caos, tanto no universo quanto na condição humana. O rei se erguia no ápice de uma sociedade em pirâmide. Algumas pessoas no topo, apoiados por uma enorme base camponeses de... e trabalhadores. Esta era uma cultura aristocrática governada por uma classe privilegiada que obtinha poder de sua relação com o rei. E este rei não era apenas um mortal privilegiado. Ele também era considerado um deus. Um deus que extraía seu poder da própria essência da criação. O mundo começou como um caos aquático, que era chamado None. E foi desse caos que o deus do sol Re surgiu em uma montanha. E o grande monte, a partir do qual Re criou o universo e todos os seus seres vivos, tornou-se uma forma de grande poder criativo, sagrada para todo o mundo. Mas ao contrário de outras montanhas desta terra, o único ser que pode ascender ao seu ápice é o próprio Deus, o filho vivo de Re. Rei do Alto e Baixo Egito. Tudo e todos no universo têm um lugar. Era o lugar do meu avô Sneferu ser rei. Agora ele se tornou Osíris, governante do submundo. E assim, é o lugar do meu pai Hufu ser rei. Como será algum dia meu irmão mais velho, Kawabs? Isso tudo faz parte do equilíbrio de Marte. E é muito importante que Marte seja mantido nestes tempos turbulentos e difíceis após a morte de um grande rei. Tudo isso me foi ensinado desde muito jovem pelo vizir real Ankaf. Quem diria que meu lugar seria como escriba, um homem de saber? Para Dedef, você será nossos olhos e ouvidos por todo o reino. Obrigado, Senhor. E você ajudará a manter meu nome vivo quando eu deixar esta terra para me tornar Osíris. Não por muitos anos, espero eu. Sempre que isso acontecer, devemos estar preparados para isso. Sim, certamente devemos. O que me leva ao assunto de sua própria morada eterna, um grande senhor das duas terras. Minha pirâmide deve ser tão grandiosa quanto a do meu pai. De fato. Mas sem os compromissos impostos ao construtor. Como você se lembra, Angat, quando a primeira pirâmide do meu pai estava metade concluída, rachaduras e falhas começaram a se formar. E havia claramente instabilidade na estrutura. Sim, eu me lembro bem. Então, nesse ponto, o arquiteto diminuiu o ângulo de inclinação para 43 graus. Deixando uma estrutura que parece hesitar em sua ascensão em direção ao sol. Meu pai não é um homem de hesitação. Mas como Vossa Majestade vê, na segunda pirâmide do seu pai, a do norte, a mesma inclinação é mantida por toda a altura, resultando em uma estrutura perfeita. Não exatamente. Você vai construir uma pirâmide para mim tão ousada quanto a primeira que ele começou, mas tão massiva quanto a segunda. Em suma, a maior pirâmide de todas, para que ninguém que a veja possa duvidar do poder e da glória do rei do Egito, de agora até o fim dos tempos. E você a construirá, não à sombra da pirâmide do meu pai, em Gashur, mas do outro lado da vasta e virgem extensão em Gizé.
Não demorou muito até Ancaft retornar à corte real em Com Mênfis. seus planos. Como é costume, vamos construir sua necrópole na margem oeste do Nilo, onde o barco solar de seu pai é visto se pôr, onde começa a passagem para o próximo mundo. O local que Vossa Majestade escolheu tão sabiamente nos permite construir em uma escala adequadamente esplêndida. Ao lado de sua grande pirâmide, colocaremos 3 pirâmides menores para suas 3 graciosas rainhas, bem como muitos túmulos para os amados membros de sua corte. Embora meu pai tenha aprovado o plano, minha mãe tinha certas objeções. Como sou a rainha principal, parece adequado que minha pirâmide seja maior que as outras 2. Bem, veja, minha rainha, foi meu pai. A terceira rainha de Arthur, Knudsen, que forneceu uma explicação lógica. Minha querida, pense no que está dizendo. Se a sua pirâmide fosse construída maior do que as das outras rainhas, isso diminuiria a importância da pirâmide principal do nosso Senhor e Rei Divino. Exatamente, nobre rainha. Como pode ver, meu senhor, o plano proporcionará um local adequado no momento certo para a pirâmide de seu sucessor. Meu corajoso filho, Coop. Os seus filhos restantes continuarão a cercá-lo e a servi-lo por toda a eternidade em tumbas devidamente impressionantes. Meu filho instruído, Hordedef, o escriba, registrará seu progresso para mim. Uma vantagem adicional do local de Gizé. Está localizado logo do outro lado do Nilo, a partir de Tora, as melhores pedreiras de calcário de todo o seu reino. Quando o rio estiver na fase de cheia, será um processo relativamente simples transportar os blocos de Tora. E teremos nossa principal pedreira próxima para fornecer os milhares de blocos que precisaremos para o núcleo interno. O local em si está agora sendo limpo e nivelado. E para que a pirâmide possa servir ao nosso rei como seu caminho para as estrelas imperecíveis, deve ser organizada em relação precisa aos 4 cantos da terra. Uma vez concluído, estaremos prontos para começar. Agora estamos prontos para começar. Por aqui! Está tudo aqui, como suspeitávamos. Rápido agora. Reúna tudo. Eles não vão segurar a porta para nós a noite toda. Minak! Sim, graças aos deuses é você. Como sempre, sua ajuda é apreciada. O plano que você desenhou estava completamente Deveria preciso. ser. Eu mesmo ajudei a supervisionar a construção deste túmulo. E, como sempre, sua contribuição é bem recompensada. Bem, agora vá se alguém descobrir sobre isso. O próprio rei vai mandar me despedaçar. Como você vê, Hordedef, os 2 quartos já estão sendo escavados na rocha sólida abaixo do nível do solo. Estes servirão como a câmara funerária e sala de armazenamento, e serão acessados por meio de um poço que desce gradualmente. 2 eras de granito serão baixadas para selar a entrada da sua câmara sepulcral após o enterro. Uma vez concluído o próprio túmulo, podemos começar a primeira camada de pedras. Neste ponto, a pirâmide do meu pai começa sua transformação de sonho em realidade. O construir túmulos elaborados para os monarcas permeou a história do Antigo Egito. Uma história dominada pela crença de que o Deus Rei, se devidamente cuidado, viveria para sempre para manter e proteger seu povo. Estamos no impressionante túmulo de Sete I, que governou esta terra 1.200 anos após os eventos de nossa história. Na época de Seti, a busca por maneiras seguras e práticas de cuidar do corpo do monarca e da vida após a morte tinha se afastado das pirâmides altamente visíveis e monumentais para túmulos secretos escavados na rocha sólida do Vale dos Reis, no sul do Egito. Embora os túmulos no vale tenham sido construídos muitos séculos após a época de Khufu, as ideias sobre a vida e a morte estão mais claramente representadas nessas pinturas e desenhos posteriores.
Uma tumba como esta teria sido preenchida com objetos religiosos, ouro, joias e móveis. Itens do dia a dia, como comida, bebida e roupas, teriam sido trazidos todos os dias por sacerdotes para um templo de oferendas. Afinal, Seti precisaria se vestir, comer e se entreter aqui, assim como fazia durante sua vida na terra. Incorporado na antiga palavra egípcia para vida, estava a suposição de que continuaríamos a funcionar para sempre. Todas as classes acreditavam em uma vida após a morte, mas Esta vida lembre-se, após a morte seria extensão da perfeita. vida na terra. Assim, os plebeus continuariam sendo plebeus, e os reis ainda seriam reis, tanto para a mobilidade ascendente. As atitudes egípcias em relação à morte levaram séculos para se desenvolver. Mas um conceito-chave que permanece bastante consistente ao longo desta cultura é o do Ka. Uma tumba como... Esta teria sido a casa do Ka. Foi para o Ka que a tumba foi decorada, para quem comida e roupas foram trazidas. É difícil para nós entender exatamente o que era o Ka. Uma possível tradução é dupla. Embora os egípcios não pensassem no Ka como pensamos na alma, as ideias são um tanto semelhantes. Muito antes das tumbas do Vale dos Reis, câmaras mortuárias para a nobreza eram frequentemente dotadas de salas especiais para estátuas de Ka. E todas as tumbas tinham portas pelas quais o Ka podia receber a comida e as oferendas deixadas para ele. As estátuas de Ka ajudavam a reforçar a identidade do falecido. Neste túmulo de Mereruca, um oficial da sexta dinastia, vê-se a estátua de Ka passando pela porta falsa para receber a sua oferenda. Agora, para que todos esses rituais elaborados e caros cumprissem seu papel, ou seja, sustentar a existência do falecido, várias coisas eram necessárias. Seu nome tinha que estar visível. Isto diz, honrado perante o rei Mereruca. Depois ele precisava de sustento regular por meio de oferendas. Por último, e talvez mais importante, seu corpo tinha que permanecer não apenas intacto, mas identificável para o Ka. Este é Ramsés II. Muitas pessoas acreditam que este é o faraó que Moisés enfrentou no livro bíblico do Êxodo. Poucos objetos na história evocaram tanto medo, superstição e admiração quanto as múmias. Acreditava-se que elas continham todo tipo de propriedades mágicas. No século XVI, a múmia era um remédio popular em lojas de apotecários por toda a Europa. As tumbas egípcias eram constantemente saqueadas, e seus habitantes há muito mortos eram triturados para suprir esse estranho apetite. Ao longo da evolução do processo de mumificação, o natrão era utilizado. Natrão, que literalmente significa sal divino, silt em pó depositado no lago. A aplicação de natrão no corpo e seu subsequente drenamento, secagem e embrulhamento levavam semanas. Um passo crucial para a preservação bem-sucedida dos corpos foi descoberto lá, na quarta dinastia, muito antes de Ramsés, com a remoção dos órgãos internos. Estes são os vasos canópicos, que continham os órgãos removidos, que também eram mumificados e enterrados junto com o corpo. Um deus separado protegia cada órgão: estômago, intestinos, pulmões. E fígado. O coração foi deixado no corpo, visto que se acreditava conter a essência do indivíduo. Olá. E o cérebro? Eles não sabiam para que servia, então simplesmente o jogaram fora. Obrigado. Ao longo dos séculos, a mumificação e as práticas de sepultamento tornaram-se mais elaboradas. Os caixões passaram a assemelhar-se às pessoas em seu interior. Esses caixões em forma de múmia identificavam ainda mais os mortos, particularmente o rei falecido, com o deus Osíris, governante do submundo, que era sempre mostrado envolto como uma múmia. A lenda de Osíris é um dos temas mais potentes e abrangentes no pensamento e na cultura egípcia, sobre um deus-herói que morreu e então viveu para sempre no próximo mundo. Era uma história inicialmente ligada apenas à realeza, mas depois se desenvolveu para oferecer uma esperança semelhante a todos os egípcios. Veja, Khafre, é o deus Osíris que faz as águas do Nilo subirem todos os anos em sua estação.
Como filho do rei, tenho muitos irmãos e irmãs, mas de todos eles, o mais próximo do meu coração é meu jovem irmão Khafre, que compartilha meu senso de admiração pelo mundo. Por favor, conte-me a história de Osíris novamente. Osíris foi rei na Terra há muito tempo. Ele se casou com Ísis e suas boas obras eram amplamente conhecidas. Seu irmão Sete, cujas fúrias eram como as de um hipopótamo ferido, ficou com ciúmes e tramou contra ele. Ele matou Osíris e despedaçou seu corpo em muitas partes. Depois, lançou-as no rio, onde a corrente as levou rapidamente. O lamento de Ísis que não abandonaria seu marido morto, mas o amor de Ísis não poderia ser quebrado. Com a ajuda de Anubis, com cabeça de chacal, ela encontrou as partes de Osíris e, através de sua própria magia poderosa, o reconstruiu. E ele reinou sobre o reino dos mortos, onde continua até hoje. Ísis então enviou seu filho Horus, o falcão, para vingar a traição contra seu pai. Enquanto ele está vivo na Terra, o rei do Egito é Horus, o vindicado e invencível. E quando ele deixa esta terra, ele se torna Osíris, governante do reino além. E cada novo rei se torna Horus e mantém o delicado equilíbrio de Maat. Mãe, um dia eu também vou me tornar Horus? Eu não acho, Kavla. Seu irmão Kawab é o primeiro na linha para ser rei. Mas tenho certeza que seu futuro também será grandioso. Sim, acho que será. Conforme os anos passaram, era fácil imaginar as grandes coisas que sua mãe previu para ele. Como antes meus próprios olhos, Khafre, você cresceu alto e forte. Obrigado, padre. Como você se lembra, filho de Rei, 2 salas foram esculpidas na rocha a 4,5 metros abaixo do nível do solo e foram cobertas por lajes de granito. Esta é apenas mais uma consideração que garante que seu carro será protegido pela maior estrutura já construída pelo homem. Neste ponto, estamos começando a construção das pirâmides da rainha, todas em uma fileira ordenada e uniforme. Minhas rainhas eram tão organizadas. Vou bagunçar isso para você. 3 noites seguidas, não os esgotamos. O tesouro, eu disse que ficaria Filme brutal. Você não está. Foi tudo o que você disse. Relate outra história para ele, Judefra. Ele ficou tão impressionado com a última. Demorei semanas para aprendê-la, mãe. E mesmo que eu conte outra história, Hordedef contará uma melhor. Enfim, Covarde é o favorito do meu pai. Ele é quem um dia será o rei, não eu. Nada é impossível, meu filho. Nunca sei o que fazer. Tente agir de acordo. Até Catra se comporta de maneira mais régia do que você quando ele não tem chance em comparação com a sua. Grande Khufu, mestre das 2 terras, o túmulo do meu pai... O saque do túmulo do meu avô foi uma questão de grande preocupação para o bem-estar do carro dele e a estabilidade de Marte. Mas, como um verdadeiro estudioso, Unkaf aprendeu com todos que encontrou. Como resultado da infeliz aparição em Dashur, Vossa Majestade, estamos tomando várias medidas decisivas. Em primeiro lugar, estamos movendo o local de descanso de seu pai para um local onde ele terá... Melhor projeção. Quaisquer tesouros e posses perdidos podem ser substituídos, desde que seu corpo permaneça intacto para seu carro reconhecer. Exatamente. E, então? E quanto ao meu túmulo, Angat? Ele será ainda mais atraente para ladrões do que o do meu pai. Estudei o problema com grande profundidade, meu senhor, e cheguei à seguinte solução. Foi aqui que o brilho de Unkaf resplandeceu, com um plano tão inovador e ousado. Praticamente todas as outras pirâmides seguem o plano básico de um corredor de entrada pelo norte, levando diretamente à câmara funerária escavada na rocha abaixo do solo,
como já construímos aqui. Mas, neste caso, isso impedirá qualquer ladrão de túmulos, porque vamos mover o local do descanso eterno do seu pai para o coração da pirâmide. Pedras enormes bloquearão e esconderão a entrada real, e na metade do caminho da passagem real, um outro corredor desviará os intrusos para esta sala vazia aqui, levando-os a acreditar que a tumba já foi saqueada. Poucos suspeitarão que logo acima do teto aqui, uma grande galeria leva à verdadeira tumba no alto. Seguro na certeza de que tudo estava sob controle e que cada detalhe imaginável havia sido atendido, meu pai e eu os deixamos para discutir a construção. O rei agora podia descansar tranquilo. Sim, mas podemos ficar tranquilos? O que você quer dizer? Embora os ladrões do túmulo de Sneferu tenham sido capturados e a maior parte de seu tesouro tenha sido recuperada, eles já haviam destruído seu corpo. Ó céus! Mas o rei não sabe disso. Ó céus! Se ele soubesse que o carro sagrado de seu pai agora estava sem casa... Isto deve permanecer nosso segredo por toda a eternidade. Construir estruturas tão difíceis, caras e obviamente monumentais somente para os mortos pode parecer uma prioridade equivocada em uma escala de valores moderna. Mas a construção de tumbas para o monarca estava tão inextricavelmente ligada à vida e ao pensamento egípcio que essas estruturas devem ser entendidas em um contexto muito mais amplo. Uma coisa, a pirâmide era o meio pelo qual o rei Cego morto... para o céu, uma espécie de escada para o paraíso, por assim dizer. E então havia outro importante ensinamento teológico. Acreditava-se que o universo em si veio de uma colina piramidal, o que pode oferecer alguma pista sobre o significado e a importância da forma de pirâmide para os antigos egípcios. Antes de os egípcios construírem grandes pirâmides de pedra, altos funcionários e até reis eram enterrados em câmaras sob estruturas retangulares de pedra chamadas mastabas. A mastaba permaneceu como a forma de sepultamento dos abastados quase até o final do Antigo Reino. Mas por volta de 2650 a.C., um arquiteto e vizir chamado Imhotep projetou para seu rei Zoser uma tumba verdadeiramente elaborada e criou o primeiro grande monumento em pedra do mundo. A pirâmide de degraus de Saqqara. Anteriormente, o uso de pedra em edifícios era limitado. A maioria das estruturas eram feitas de tijolos de barro. Mas aqui Saqqara, vemos o telefone. Primeira expressão arquitetônica da necessidade de preservar... O rei morto em um túmulo que duraria para sempre. A pirâmide de Zozia é composta por 6 mastabas retangulares de tamanho decrescente, uma em cima da outra. Embaixo está a câmara do túmulo. Do ponto de vista da engenharia, A pirâmide era um tanto incerta. Blocos foram pequeno cortados para facilitar o manuseio. Inclinações Foram íngremes. Mas o efeito geral é impressionante. Ao redor da pirâmide, há uma vasta gama de edifícios construídos para importantes fins cerimoniais. E todo o complexo era cercado por um enorme muro, com quase 800 metros de comprimento e 10 metros de altura. Os sucessores imediatos de Xoxa optaram por pirâmides em degraus próprias, mas nenhuma foi concluída. Este é Meidum, e a pirâmide atrás de mim foi considerada durante muitos anos como pertencente a Huni, o avô de Khufu. Recentes estudos agora apontam para a possibilidade de ser mais uma pirâmide pertencente a Sneferu, filho de Huni e pai de Khufu. Ele era um cara ocupado. Meidum foi iniciada como uma pirâmide de 7 degraus e posteriormente ampliada para 8. Após a morte do rei, os degraus foram preenchidos e tudo foi coberto de cima a baixo com pedras de revestimento lisas. O resultado foi a primeira pirâmide verdadeira. Além de sua inclinação, Meidum também continha todos os elementos encontrados em complexos de pirâmides posteriores. Um templo do vale, agora enterrado onde o rei morto foi embalsamado, estava conectado por este caminho a outro templo adjacente à pirâmide, onde cerimônias importantes antes do enterro ocorriam. Após o enterro, é aqui que ofertas diárias eram trazidas e rituais elaborados realizados. Havia também um espaço de cerca de 10 jardas de profundidade entre o templo e a pirâmide, no qual 2 estelas dedicadas ao rei foram
expostas. A entrada para a câmara tumular subterrânea estava posicionada acima do nível do solo, na face norte da pirâmide. Um corredor estreito descendente, este com 190 pés de comprimento, leva ao túmulo em si. A entrada foi originalmente bloqueada com enormes rochas cobertas com pedras de revestimento para esconder sua localização. E há uma característica adicional que esta pirâmide compartilha com as outras, que é que, apesar de todo o esforço empregado na sua construção, ela não conseguiu manter os ladrões de tumbas afastados. Quando foram finalmente concluídos, e pirâmides e templos piramidais como este em Gizé eram grandes centros de atividade. Esses templos costumavam ser belos edifícios repletos de estátuas e cobertos com decorações nas paredes. Todo o complexo da pirâmide foi concebido para ser mantido perpetuamente, e isso exigia uma grande equipe de sacerdotes e servidores, assim como trabalhadores para sustentá-los. Os complexos de pirâmides tornaram-se quase como pequenas cidades, cidades para a manutenção, a adoração e a preservação do Deus Rei. Não sei. Hoje marca o 20º ano de construção deste avião da Agência Espacial Europeia. É gratificante ver que muitos dos trabalhadores que começaram este projeto ainda trabalham aqui hoje a serviço do rei. Com a pirâmide do meu pai tão bem encaminhada, era hora de começar o trabalho no templo no qual ele seria preparado por seus sacerdotes para a vida após a morte. Certo. Agora que terminamos o templo da pirâmide, estamos quase sem granito. Mas isso será resolvido quando o príncipe Kawa voltar de sua última expedição à Núbia. Não será? Sim, vamos torcer para que sim. Nobre príncipe, vimos guerreiros núbios nas colinas. Não preste atenção Mas, neles. grande príncipe Kowab, eles parecem estar fortemente armados e preparados para atacar. Não se esqueça de que eu sou o filho do Deus vivo, Khufu. Aqueles nômades não podem nos machucar. Avante, digo eu. Isso Aqueles que ofendem a majestade de rei, 1000 vezes eles pagarão. Esta é a palavra. A perda do meu querido irmão Kawab pesa muito sobre o meu pai. Ele se preocupa com Marte e a estabilidade do seu mundo quando for a sua hora de partir. Pelo menos você pode se confortar em ter outros bons filhos que podem assumir as asas douradas de Horus depois de você. Mas foi Ankaf quem teve que contar ao meu pai que eu, o próximo na linha de sucessão, tinha decidido que não poderia ser seu sucessor. Treinado minha vida inteira como estudioso e escriba, eu sabia que não poderia cumprir o papel divino de rei. E assim, algum dia, meu irmão mais novo, Balfra, assumirá seu lugar. Pois Dedef deseja permanecer um estudioso e escriba, e disse ao seu pai que não será rei. Isso deixa o terceiro filho de Meritite, Balfur, para vir antes de você na linha. Então que chance pode haver para mim, mãe? Que chance havia para Balfur enquanto Kalhug vivia? Seus pensamentos não são grandiosos o suficiente, meu filho. Esse é o seu único problema. Obrigado. Não foi muito depois do trágico falecimento de Kowab que meus 3 bravos e nobres irmãos partiram para uma caçada de leopardo. Dizem-me que Balfra estava com inveja do nobre animal que Capra abateu. Mas Jadefra confidenciou generosamente a ele onde poderia encontrar um leopardo ainda maior. Quando encontraram o príncipe herdeiro Balfur, ele estava morto. O enorme leopardo que ele procurava nunca foi encontrado. E quando meu pobre irmão Jadefra teve que relatar os tristes acontecimentos para o meu pai, a tristeza era ilimitada. Eu não sei.
Finalmente, o prêmio está à vista. Você, meu filho, será o próximo rei. Rebelião no sul, o saque do túmulo do meu avô, a perda de Kawab e agora Batra. Marte está certamente fora de equilíbrio e precisa ser restaurado imediatamente. Se não, então o quê? É até possível que a pirâmide do meu pai não seja completada durante a sua vida na Terra. Pensei muito sobre estes assuntos, meu senhor. Ouvi falar de um velho mago sábio, chamado Dedi, um homem de 110 anos, que vive a menos de um dia de viagem de barco daqui. Dizem dele que até sabe como recolocar uma cabeça que foi cortada e previu muitas coisas na vida dele. Certamente ele saberá o que acontecerá com o seu reinado e sua descendência real. Meu filho, vá você mesmo e traga este morto aqui para mim. Ficamos o resto do dia na aldeia de Gedi e aceitamos a hospitalidade de sua casa. Para mim foi uma experiência a ser lembrada e valorizada, pois nunca antes tive a oportunidade de observar como viviam as pessoas comuns. E na manhã seguinte, Gedi apareceu diante do rei, meu pai, para lhe contar o que sua magia havia discernido. Sobreviveria algum dos descendentes de Khufu para ser rei? E a grande dinastia dele continuaria? Soberano Khufu, meu senhor, que você viva prosperamente. E estar com saúde. Sua dinastia ainda não terminará. Vejo 2 de seus descendentes assumirem o manto de Horus como rei de toda a terra. Graças ao rei, meu pai. Um governará por um breve período apenas. Será revelado em seu próprio tempo e difamado quando se for. O outro será forte e corajoso. Ele governará por muitos anos e o Egito se tornará ainda maior sob seu comando. Ele te honrará e protegerá a tua casa sagrada. Dermot-Lee. E ele é... Proudface será conhecido até o fim dos tempos. Mas eu ainda tenho muitos filhos. De quais 2 você está falando? Há algumas coisas que nem mesmo um mágico pode saber. E não demorou muito para que o sábio e velho Dedi deixasse esta terra, deixando para trás um mistério que apenas o tempo poderia agora desvendar. Os especialistas da hipérbole adoram recitar os fatos. Cobre 13 acres, ou o equivalente a 7 quarteirões quadrados de Midtown Manhattan. Contém bem mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 15 toneladas. Cada lado se estende ao longo de 755 pés, e é tão próximo da perfeição geométrica que a diferença entre o lado mais longo e o mais curto é de apenas 7 polegadas. E cada lado está alinhado com uma das verdadeiras direções da bússola. Ele se eleva em um ângulo de 52 graus até uma altura de 481 pés, aproximadamente o tamanho de um edifício comercial de 40 andares. A Grande Pirâmide de Gizé, monumento eterno a uma das figuras mais imponentes da história. E ainda assim, esta é a única representação completa que temos de seu construtor e antigo ocupante. Uma estatueta de marfim. Apenas 3 polegadas de altura. No lado leste da Grande Pirâmide, há 3 menores que os estudiosos concluíram serem, provavelmente, os túmulos das 3 principais esposas de Khufu. E logo além, uma comunidade planejada virtual de mastabas para outros membros da família e favoritos da corte. Os lados da Grande Pirâmide agora parecem degraus gigantes, mas costumavam ser lisos, cobertos com um revestimento de calcário polido, como as pedras de revestimento no topo da outra enorme pirâmide aqui em Gizé. Essa é apenas um pouco menor que a de Khufu, mas foi construída em um terreno mais elevado, o que a faz parecer tão grande quanto.
Podemos ver claramente aqui na base como a rocha superficial foi cuidadosamente esculpida do leito de calcário circundante durante o processo de nivelamento. A pedra foi então usada para os blocos centrais. Na verdade, todas as pedras internas para as pirâmides foram extraídas o mais próximo possível do local de trabalho. A única exceção era o calcário fino usado no revestimento. Ele tinha que ser transportado de Tura atravessando o rio. Atualmente, eles estão restaurando o revestimento externo da pirâmide de degraus em Saqqara com calcário branco de Tura, o que nos dará uma ideia de como uma pirâmide acabada deve ter parecido. O calcário de Tura é relativamente macio e era facilmente extraído com as ferramentas simples e técnicas que os antigos egípcios tinham para trabalhar. Eles esculpiam fendas na pedra, colocavam cunhas de madeira nelas, molhavam as cunhas com água e esperavam que as cunhas inchassem e quebrassem a pedra. Os trabalhadores da pedreira também usavam martelos de pedra, cinzéis de metal, malhos de madeira, serras de cobre, furadeiras e areia de quartzo moída, finamente. Eles arrastam a pedra para o local de trabalho com cordas e trenós de madeira. É questionável se os construtores egípcios conheciam máquinas de construção mais elaboradas do que os grandes trenós puxados por grupos de trabalhadores ou os pequenos berços de madeira usados para mover as pedras depois de estarem aqui em cima. Há evidências de que eles tentaram usar animais e outros auxílios de construção, mas aparentemente decidiram que a força humana simples era a melhor forma de todas. Nenhuma roldana foi usada para levantar os blocos pesados. Eles eram simplesmente arrastados por rampas de tijolo de barro e terra. E uma vez que atingiam o nível adequado, eram alavancados para o lugar, mas não antes que os pedreiros os cortassem com incrível precisão. Mesmo as grandes pedras de revestimento de granito como estas na terceira pirâmide de Gizé se encaixam tão bem que não se pode escorregar uma folha de papel entre elas. O transporte era realizado por grupos de camponeses recrutados, a maioria dos quais provavelmente trabalhava sazonalmente, alguns meses após a colheita e durante a inundação. Mas eles não eram escravos. Eles eram pagos com comida e roupas. E uma vez que seu trabalho anual para o Estado era concluído, eles voltavam para suas terras de trigo e cevada, ou um pouco desgastados, ou em excelente forma. Você escolhe. De todos os debates, sobre a construção do meio do provavelmente fosso. o mais animado é sobre o tipo de sistema de rampa utilizado. Algumas pessoas acreditam que uma única rampa foi construída da pedreira local até o topo da pirâmide. Outros sustentam que 4 rampas menores espiralavam ao redor dos lados da pirâmide, cada uma começando em um dos 4 cantos. E está bem. Há mais uma teoria que parece combinar as duas anteriores. Embora o debate continue, é encorajador que a questão tenha se centrado em ideias sobre técnicas de construção, em vez de noções absurdas e depreciativas de visitações astrais e magia negra e assim por diante. Acontece que as civilizações antigas possuíam as habilidades técnicas, a determinação e a imaginação para construir tais estruturas. E sem a ajuda de astronautas alienígenas e forças sobrenaturais. Foi o evento que esperávamos ansiosamente por tantos anos. A pedra angular chegou, Sua Majestade. Um magnífico bloco de calcário suavemente esculpido, revestido de ouro. No topo do curso final, entalhamos uma ranhura na qual a pedra angular será fixada. À medida que as rampas de tijolo de barro são removidas, um andaime é erguido para que os trabalhadores possam entalhar os degraus do revestimento, deixando toda a superfície lisa. Quando eles completam a tarefa, outros a polem até o brilho. Com isso, a grande pirâmide de meu pai estava completa. E bem na hora. O falcão voou para o céu, para se tornar um com o Deus Sol, Ré. Como seus pais antes dele, ele se tornou Osíris. Meu pai foi levado para seu templo do vale para os 70 dias de embalsamamento que o preparariam para sua vida no além. Seus órgãos internos foram colocados em jarros de calcário. Seu corpo foi preparado com natrão, em seguida ungido com mirra, óleo de cedro, mel e azeite.
Incenso foi queimado. Quando o embalsamamento foi concluído, ele foi envolto em tiras de linho fino sobre as quais suas próprias feições foram pintadas para garantir que seu corpo pudesse ser reconhecido por seu cara. A câmara funerária foi mobiliada com tudo que o Ka do meu pai precisaria para viver lá por toda a eternidade. Do templo do vale, o corpo do meu pai foi levado pela via sagrada até sua pirâmide. E aqui sua boca foi aberta pelo sumo sacerdote, permitindo-lhe participar das ofertas que o manteriam vivo para sempre. E aqui ele foi despertado para sua vida eterna como Osíris, como meu irmão Judefra se tornou o falcão Horus, rei desta vida. Neste momento, minha mente viajou de volta às palavras que meu pai havia dito por seu pai Snefru, enquanto o rei morto era colocado em sua pirâmide. Salve a você, escada do Deus. Levante-se, remova seu solo, erga-se para que possa viajar em companhia de espíritos, pois suas asas são as de um falcão. Cruze o céu e faça sua morada entre os seguidores de uma ciência. Estrelas imperecíveis. E no fundo da pirâmide, dentro de uma caixa de granito, o corpo do meu pai foi colocado para descansar, para vigiar sobre nós, sobre todo o Egito, seu povo, seguro e protegido para sempre. Senhor Lepoirier, veja. O que é isso? Raio-X. Acho que eu o encontrei. O que você vê? Aqui está. Não, eles não encontraram nada aqui. Os arqueólogos que acompanharam Napoleão em 1798, ou o capelão italiano, André Tavet, que entrou na Grande Pirâmide em 1549, ou o explorador francês, Pierre Bellon, que fez isso 2 anos antes, ou o califa muçulmano que enviou seus escavadores por toda a pirâmide em busca dos lendários tesouros dos faraós. Todos saíram de mãos vazias. De todos os mistérios intrigantes associados à Grande Pirâmide, a falha em descobrir qualquer evidência substancial de seu construtor é talvez o maior mistério de todos. Sabemos que esta era a pirâmide de Khufu, principalmente porque trabalhadores pintaram o nome do rei na estrutura do teto da câmara funerária. O templo da pirâmide, que teria estabelecido claramente o nome. Foi totalmente destruído. Esta incrível grande galeria no fundo do coração da pirâmide, que leva até a câmara funerária. Nossa história oferece uma possível explicação. Vou fazer o... Sabe, a pirâmide contém uma câmara tão alta na própria estrutura que nenhuma outra tem um caminho tão impressionante para se chegar lá. Temos a própria pirâmide. Por favor. E nada mais. Uma situação que os exploradores de tumbas encontraram várias vezes. O que torna este túmulo em particular no Vale dos Reis tão extraordinário. Este é o túmulo do rei Tutankhamon, um monarca da 18ª dinastia do Novo Reino, que provavelmente morreu antes dos 21 anos. Embora ele possa ter tido um impacto relativamente pequeno enquanto vivo, sua importância na morte foi enorme. De todas as tumbas dos reis egípcios, a de Tutankhamon foi a única a sobreviver intacta. Isso apenas porque estava completamente coberta por escombros e detritos de uma tumba posterior, maior. Foi descoberta em 1921 pelo arqueólogo inglês Howard Carter, trabalhando sob o patrocínio de seu mecenas, Lord Carnarvon. Os tesouros que eles encontraram apenas nessas poucas pequenas salas subterrâneas ocupam uma ala inteira do Museu Egípcio. O próprio dinheiro permanece aqui na câmara funerária, sua morada eterna. Em um dos seus 3 caixões dourados. O Vale dos Reis tornou-se o lugar de descanso final dos monarcas egípcios após o declínio das pirâmides. Não sabemos ao certo por que eles pararam de construir pirâmides. Provavelmente o custo tremendo e a incapacidade de manter os ladrões de túmulos fora tiveram muito a ver com isso. Mas mesmo aqui, é claro que a antiga forma
permaneceu sagrada. Bem acima do Vale dos Reis, uma formação natural de pirâmide desenha o céu. Não foi uma transição abrupta das pirâmides de Gizé para os vales perto de Luxor. Embora possa parecer tudo a Antiga Egito para a maioria de nós, 15 séculos separam Khufu e Tutankhamon. E por muito mais tempo do que isso, muito pouco se sabia sobre essa cultura fascinante. Uma razão é que grande parte de seus vestígios foi coberta pelas areias do deserto. A segunda razão pela qual pouco se sabia ou compreendia sobre a civilização egípcia antiga é que ela não tinha como nos comunicar seus segredos. A escrita hieroglífica não era nada mais do que uma série de imagens interessantes, mas obscuras. Bem, tudo isso mudou em 1799 com essa mesma expedição napoleônica que entrou na Grande Pirâmide. Esta é uma réplica Um pedaço de basalto negro desenterrado por um dos soldados de Napoleão na cidade delta de Rosetta. Está inscrito em 3 alfabetos: grego antigo, demótico, um script usado no Egito na época dos gregos, e os hieróglifos ainda mais antigos. Por mais de uma década, muitas pessoas tentaram alinhar as palavras entre os 3 textos, mas com pouco sucesso. Então, em 1822, um francês chamado Jean-François Champollion decifrou o enigma, e a linguagem dos antigos ganhou vida. A pista mais importante veio da correspondência dos nomes reais, que são escritos foneticamente nos hieróglifos. Os nomes reais são rodeados por anéis oblongos, conhecidos como cartuchos. Aqui, por exemplo, está o nome Ptolemeu em hieroglífico, demótico e grego. Todo o ouro de Tutankhamon quase empalidece em comparação com o valor desta descoberta intelectual. Uma das razões pelas quais temos um legado tão rico de artefatos e informações, grande parte sobre a vida cotidiana, é que muito disso foi incluído nas tumbas para uso no outro mundo. Esta era uma sociedade que claramente acreditava que você podia levar tudo com você. Aqui um próspero comerciante de gado quis levar seu negócio com ele e assim fez na forma deste modelo. Ele até tem vários contadores lá para garantir que não seja enganado. Outra pessoa levou seu negócio de grãos consigo e outra obviamente gostava de velejar. Enquanto outra pessoa precisava mais de mão de obra intensa. E lembre-se, essas não eram apenas representações ou lembranças para o antigo egípcio. Modelos, pinturas de parede e até escritos tinham o mesmo valor prático e efetivo na vida após a morte que os objetos reais também levados. Então temos algumas respostas sobre como era realmente essa civilização de tanto tempo atrás. E a busca por mais delas continua, assim como tem sido intensamente nos últimos 200 anos. Como Howard Carter e Jean-François Champollion, arqueólogos e estudiosos modernos do Egito e de todo o mundo, ainda estão procurando pistas para esses mistérios elusivos que podem estar logo abaixo da superfície da areia do deserto. Ou podem permanecer tão inescrutáveis quanto a grande esfinge, a protetora de tantos segredos tentadores ao longo dos séculos. A esfinge faz parte do segundo complexo de pirâmides aqui em Gizé, que apesar do rumo que nossa história está tomando, não pertence a Judefré. Acredita-se que ele tenha sido sepultado cerca de 8 quilômetros ao norte, em Abu Hawash. Quase nada de sua pirâmide permanece. E é duvidoso que ela pudesse ter sido concluída nos escassos 4 anos de seu reinado pouco notável. Foi necessário um monarca muito mais forte, mais poderoso e de vida longa para construir a segunda dessas 3 estruturas gigantescas para inspirar, desafiar e fascinar para sempre. Mãe, eu também me tornarei Horus um dia? Eu não acho, Kavla. Seu irmão Kavab é o primeiro na linha para ser rei, mas estou certo de que seu futuro também será grandioso. Sim, eu acho que será. Um governará por pouco tempo apenas. Ele será difamado em seu próprio tempo e caluniado quando se for. O outro será forte e corajoso. Ele governará por muitos anos e o Egito crescerá ainda mais sob seu comando.
Ele lhe fará honra e protegerá a sua sagrada casa da eternidade, e seu rosto orgulhoso será conhecido até o fim dos tempos. O financiamento principal para este programa foi fornecido por Estações de televisão pública, a Fundação Arquitetônica Americana do Instituto Americano de Arquitetos e o Concreto Nacional Mason.